E nesta noite também você possa fazer essa decisão em aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A melhor coisa dessa vida foi aceitar Jesus, né, irmão? E Ele também tem nos aceitado. Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar de pé mais uma vez. Estarei orando e o pastor Eduardo estará assumindo, trazendo a palavra do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor, mais uma vez oramos a Ti, Senhor. Ó Pai, rogamos, Senhor, a Tua presença, ó Pai, neste lugar, Senhor, que já tem provado, ó Pai, real, Senhor, no nosso meio, Senhor. Aqui, ó Pai, está a Tua igreja, Senhor, lavada e remida, ó Pai, no Teu sangue, Senhor, que foi derramado naquela cruz, Senhor. Oh, Jesus amado, venha, ó Pai, usar, ó Pai, o pastor Eduardo mais uma vez, Senhor, neste lugar, Senhor. Que almas, Senhor, venham a ser alcançadas, Senhor. Que pessoas, ó Pai, possam ouvir, ó Pai, entender, compreender e aceitar a Tua palavra, Senhor. E a palavra que traz a mudança, Senhor, que traz o arrependimento, Senhor. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, usa o Teu Filho, hoje e todo sempre. Amém. Glória a Deus. Pastor Eduardo, com oportunidade. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos aqueles que estão ao alcance dessa voz. Gostaria de convidar a amada igreja, todos os nossos irmãos, para lermos 2 versículos da palavra viva de Deus, o livro de Deus, o livro que veio do céu para libertar os homens do pecado e lhe dar a vida eterna, a Bíblia Sagrada. E está escrito em João, capítulo 3, versículo 16 e 17. Assim diz a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Já oramos nesta noite, e nesta breve mensagem que venho compartilhar com todos os irmãos e irmãs ao alcance dessa voz, na pracinha e muito além da pracinha, eu gostaria de responder rapidamente 3 perguntas baseadas aqui neste texto. Quem é Jesus? Por que Jesus foi enviado? E qual a consequência da presença de Jesus na minha vida? A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas quem é esse Filho unigênito? Quem é Jesus para mim? O que a minha vida tem a ver com Jesus morto e ressuscitado, morto na cruz do Calvário, ressuscitado ao 3º dia? Em João capítulo 8, versículo 12, está escrito, disse Jesus: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Meu amado, em primeiro lugar, Jesus é a luz do mundo. Observe que Ele não é uma luz do mundo, Ele não é mais uma religião, Ele não é mais uma coisa para te trazer bênção, Ele não é mais uma ferramenta entre outras. Jesus é a única verdadeira luz para a salvação. Há muitas religiões na terra, mas somente Jesus é a luz verdadeira para tirar a sua alma do caminho do inferno e levá-la a uma coroa eterna na vida celestial. Muitos acreditam que o que você pensa que existe de Deus é suficiente, mas esse Jesus não é só a luz. Em segundo lugar, está escrito em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez a sua religião preferida, talvez o seu pastor preferido, talvez a sua igreja preferida diga que alguém pode orar por você diante de Deus, que alguém pode te apresentar diante de Deus, que alguém pode te ajudar a não ser Jesus. Mas a Bíblia Sagrada e o próprio Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe que Deus te amou tanto que te deu Jesus, aquele que é a luz, aquele que é o único caminho verdadeiro para chegar até Deus.
Todavia os homens fabricam seus deuses, fabricam suas religiões, fabricam seus caminhos prediletos, mas ainda existe uma palavra de Deus na terra, e ela mostra: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a luz do mundo, Jesus é o único e exclusivo caminho para chegarmos até Deus. E em terceiro lugar, Jesus é a vida libertadora. Ele disse: eu sou a porta da salvação, João 10:9, quem entrar por mim salvar-se-á. Quando ele explicava o poder do pecado na mente, no coração, causando tristeza devoradora, causando ansiedade que a igreja não pode tirar, causando medo, pânico e levando à morte, o suicídio. Quando Jesus disse que a mente atormentada não podia ter salvação sem ele, ele logo vem trazendo bálsamo, dizendo: eu sou a porta da salvação, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Pastagens significa cura, significa alimento, significa alegria do céu, significa paz verdadeira. É por isso que em João capítulo 1 versículo 4 está escrito: nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Esse Jesus verdadeiro tem o poder de reconstruir a sua vida, regenerar a sua mente, renovar a sua alma, e então na presença da sua glória encontramos uma vida cheia da sua paz. Por isso que ele falou em João capítulo 14 verso 27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos lá dou como o mundo dá. Não se atemorize, a presença libertadora do Senhor Jesus transforma a alma do homem. Quem é esse Jesus que Deus enviou para me salvar? Ele é aquele, amado, que disse: eu sou a luz do mundo. A luz, não apenas uma, mas a verdadeira luz. Ele é aquele que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele que te ama tanto, que se preocupa com a sua condição espiritual e deseja reconstruir a sua vida espiritual. E aí nós chegamos na segunda pergunta: por que Deus enviou esse Jesus maravilhoso? Em Lucas capítulo 19 versículo 10 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10 diz que Deus enviou seu Filho, a luz, o caminho, a verdade e a vida, porque eu estou perdido, porque os meus pecados fazem separação entre eu e Deus. Não importa quão duro esteja o coração do homem, quão tapados estejam seus ouvidos, quão cegos estejam seus dois olhos, não importa quão acorrentado está esta vida atormentada, ele precisa da vida eterna. E Deus enviou seu Filho para buscar o desviado, para buscar o caído, para buscar o que não tem forças, para buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. A primeira razão porque Jesus veio ao mundo é porque eu estou perdido sem Jesus Cristo. Isaías no capítulo 59, no versículo 2, a palavra de Deus diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Vede porque que em Efésios capítulo 2 verso 14 diz que ele quebrou a parede da separação que estava no meio e nos fez um só com ele. Por que que no mesmo capítulo 2 de Efésios, no versículo 1, diz: ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados? Deus enviou seu Filho porque nós estamos perdidos, porque nós estamos separados de Deus pelos nossos pecados, porque nós estamos, meus irmãos amados, mortos espiritualmente. E então ele veio trazer a vida eterna, e essa vida eterna se transforma em vida espiritual. E essa vida espiritual se transforma em comunhão transformadora com o Eterno, com o Senhor dos céus e da terra. E olhando Jesus para aquela multidão, olhando Jesus para aquele rebanho enorme, segundo a Bíblia, de ovelhas que não tinham pastor, ele disse: vinde a mim. Mateus 11:28, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por que Deus enviou Jesus? Porque nós estamos perdidos, separados da vida de Deus pelo poder dos pecados, e estamos condenados. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Em João 8:34 diz: na verdade vos digo, aquele que comete pecado é escravo do pecado.
Quando Romanos 7,17 diz: não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, está mostrando que o ser humano é um escravo do pecado. E o pecado domina a mente, domina o coração. A pessoa sente inveja, sente raiva, sente ódio, sente desejo e gosto pela pornografia, pela prostituição, pelo adultério, pelo homossexualismo, pela fornicação. A pessoa sente amor ao dinheiro, amor ao orgulho, amor às posições da terra, dos aplausos do mundo. O pecado é uma doença desgraçante. Mas existe uma esperança. Quando João Batista apresentou Jesus ao mundo, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, diz que se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se a primeira pergunta sobre quem é Jesus me levou a descobrir que Ele é a luz, que Ele é o único caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida transformadora, a segunda pergunta, por que Deus enviou Jesus ao mundo, me leva a entender que estou perdido nas trevas espirituais, preciso da sua luz, que estou separado de Deus pelos meus pecados, preciso religar-me ao Senhor, que eu estou condenado ao inferno se eu não me arrepender e não encontrá-lo. E então eu chego na terceira pergunta, para finalizar esta mensagem: qual a consequência, o resultado da minha experiência com Deus, se eu tiver uma experiência com Deus através de Jesus Cristo? Irmãos, são dois resultados extraordinários, e os dois resultados estão no mesmo versículo. Estão no livro de Atos, no capítulo 3 e no verso 19. Ali diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham os tempos da paz pela presença do Senhor. Observe as duas consequências: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, quando eu sigo a Jesus e a sua palavra, não a minha igreja predileta, o meu pastor preferido, mas eu sigo a palavra de Deus como ela está escrita, eu tenho o perdão purificador de todos os meus pecados. A primeira consequência é essa. E o perdão de Deus não é Deus fingir que não sabe o que eu fiz e nem esquecer do que eu fiz. O perdão de Deus é tirar de dentro de mim a força destruidora que me leva a pecar. E é isso que nós chamamos de novo nascimento. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos quando explicou: necessário vos é nascer de novo. João 3,3, aquele que não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus. Se alguém disser para mim: pastor, eu não tenho que me arrepender de nada, eu sou grande, forte, poderoso, meu coração é meu guia, eu posso lhe responder com todo carinho as palavras do meu mestre. Em Lucas 13, verso 3, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O arrependimento de pecados é a verdadeira e mais importante experiência da nossa salvação. Quantos que vão à igreja para gostar do culto? E quantos que vão à igreja para se arrepender dos seus pecados? Quantos que vão à igreja para gostar da pregação? E quantos que vão à igreja para se arrepender dos seus pecados? Quantos que vão à igreja por motivos diferentes? E quantos que vão à casa do Senhor para se arrepender dos seus pecados? Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós realmente estamos começando uma nova vida com Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E em segundo lugar, a primeira consequência é a retirada do pecado em nossa vida. Nos tornamos pecadores redimidos e não somos mais escravizados pelo mal. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Novo Horizonte precisa religar sua vida com Deus, descobrir o caminho da emancipação do poder do pecado, do poder de Satanás, do poder do engano. Mas quem vai levar Novo Horizonte a esse encontro com Deus? Os resgatados do Senhor. Aqueles que têm a experiência da libertação, o testemunho da transformação e a palavra da salvação. E esta é a palavra da salvação. A primeira consequência é que somos libertos do poder do pecado. Em João 8,36, sobre esse mesmo assunto, Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu amado, é essa palavra viva que está em Atos 4,12. Em Atos 4,12 diz: em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Olha a Bíblia dizendo: nenhum outro nome há. Atos 4,12. Só o nome de Jesus pode escutar a oração. Só o nome de Jesus pode perdoar pecado. Só o nome de Jesus pode salvar. Só Jesus salva.
Toda vez que a Bíblia ficar diferente da minha religião, eu sempre vou seguir a Bíblia. A minha religião é feita por homens talvez bem intencionados. A minha Bíblia é feita por Deus. E é nesse momento, meu amado irmão e amada irmã, que eu chego na segunda consequência. A primeira consequência é o perdão purificador dos pecados. A segunda consequência é a paz transformadora. Ele diz: para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Eu não quero te convencer de que é melhor seguir Jesus. Você não está comprando alguma coisa. Sinceramente, Deus continua sendo Deus. Se a minha vida acabar e eu for para o inferno após a morte, Ele continua sendo Deus. Então, de modo nenhum eu estou te pedindo para fazer alguma coisa. Eu só estou te avisando do que você está fazendo. Eu só estou te avisando. Eu não sou juiz, sou profeta. Eu não tenho as respostas. Eu não tenho a solução em mim. Eu encontrei a resposta, encontrei a solução em Jesus e vim apresentá-la para você. Aleluia. E esta mensagem, tão breve, tão simples, ela termina com uma pergunta. Então eu entendi nessa noite. Eu entendi nessa noite quem é Jesus que veio morrer por mim. Eu entendi nessa noite por que Deus enviou Jesus para a minha vida. Eu entendi nessa noite quais as duas consequências da minha experiência com Jesus. Então, nesse final, nesta conclusão, eu te faço uma pergunta. Na verdade, não sou eu que faço. Ela está escrita no livro de Hebreus, no capítulo 3, no versículo 2. E essa pergunta é assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação? Você pode repetir comigo, aí no seu coração, não precisa nem ser com seus lábios, com a sua mente. Como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação? Sabe qual é a má notícia? Não adianta acreditar em Deus, é preciso segui-lo. Sabe qual é a boa notícia? Jesus está aqui para te ajudar e andar com você. A má notícia é que não adianta que você acredita, é preciso seguir. A boa notícia: Jesus está ressuscitado e vai te ajudar a seguir. E assim, não perca a vida eterna. Experimente hoje o poder do sangue de Jesus Cristo. Experimente hoje o poder da salvação. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens, ensinando-nos que se renunciarmos ao pecado e servirmos arrependidos ao Filho de Deus pela sua palavra, teremos a vida eterna. Porque a nossa cidade passará a estar no céu, de onde aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo. E então seremos transformados, arrebatados os vivos, os mortos ressuscitarão, encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. E depois do arrebatamento começa a grande tribulação na terra. Mas isso é outro encontro. Fique na paz do Senhor Jesus e tome hoje a melhor decisão da sua vida. Jesus está aqui.
Neste momento nós gostaríamos de fazer uma oração. Logo depois pastor Clóvis estará ministrando a bênção apostólica e a oração final. E nesta oração eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Estás disposto a aceitar a Jesus nesta noite como seu Salvador? Está disposto a recomeçar nesta noite a sua experiência com Deus sem deixar para amanhã? Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Talvez você diga: eu sou um pecador, não tenho força. Pois eu digo a você, o Salmo 103 diz assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. Esta noite é a noite da sua salvação, da minha, da sua vitória, da nossa salvação. Eu vou fazer uma oração agora neste lugar, e eu peço a você, onde você me escuta, eu sei que tem quadras lá embaixo me escutando. Se você está na sua casa, na sua sala, na barraquinha, na mesa, nesse momento, eu te peço para fechar os seus olhos. Aquele que se envergonha de Jesus será envergonhado, mas aquele que confessar Jesus perante os homens, o Senhor disse: eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Então eu te peço agora, se você quiser, voluntariamente, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida nesta hora. Eu não tenho força, mas eu peço que o Teu sangue me purifique. Eu errei, eu caí, mas eu imploro a Ti, me levante, Senhor. Eu quero ter uma nova vida poderosa nas Tuas mãos. Eu quero ser um vaso consagrado no Senhor. Eu quero ser vida liberta, ajudando outros a libertarem-se. Eu quero ser morada do Senhor. Oh, luz do mundo, sal da terra, salva nesta hora, Senhor, aquela pessoa que está orando com o coração sincero. Encaminha-o a um rebanho espiritual e santo. Escreve o seu nome no livro da vida e gera-o pela palavra da verdade. Ser com ele, Senhor, e com ela, nessa nova caminhada, nessa jornada nova. Em nome de Jesus. Amém. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus nesta noite. Pastor Clóvis. Amigo, pense agora pra onde vai. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Eu quero de coração agradecer ao pastor Eduardo e toda a igreja de cooperar conosco nesta noite em adoração a Deus, a cada um dos irmãos